Oi, turminha, tudo bem? Vim falar hoje com vocês sobre um assunto que vocês gostam demais, né? Que é o quê? História em quadrinhos, sobre os gibis, né? E, professora, mas isso é aula? Sim. É o quê? Língua portuguesa, tá? A gente aprende muita coisas com os gibis. Muita coisa mesmo. E tem vários segredinhos, várias coisas que eu tenho certeza que vocês vão começar a ler de um jeito bem diferente. E um jeito também que vocês possam estudar para a próxima atividade que nós vamos ter, tá? Então vamos lá. As histórias em quadrinhos são histórias compostas por linguagem verbal e linguagem não verbal. Professora, o que é isso? Olha lá, já estamos aprendendo português, hein? As histórias que são feitas assim dentro dos quadrinhos, né? E o local onde os personagens são expostos, né? Onde a fala de cada um deles está escrita em diversos tipos de balão, né? E a mensagem pode ser transmitida tanto por escrita quanto por desenhos ou expressões faciais, né? Então, o que seria, por exemplo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Ó, peguei essa historinha aqui como exemplo, tá? Essa história inteira, olha, inteira, ela está como uma linguagem não verbal. Vocês conseguem olhar assim, ó, e tentar saber por que a professora fala que essa historinha aqui, ó, está todinha feita por uma linguagem não verbal? Vou falar por quê. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Aqui eu tenho os dois tipos, ó. Eu tenho uma mensagem verbal e eu tenho uma mensagem não verbal. Aqui uma e aqui a outra. Essa daqui eu chamo de não verbal e essa de verbal. As duas possuem a mesma mensagem, né? Olha só, atenção, é proibido fumar neste local. Então, se você for no local que tem essa plaquinha, você vai ler e você vai entender que estão falando o quê? Que não pode fumar naquele local, naquele ambiente. Mas se você for e tiver apenas esta plaquinha aqui, vocês conseguem saber qual tipo de mensagem que eles querem transmitir? Exatamente. Não fume. Ó, é um cigarro, né? E tá cortado, como se fosse proibido. Então, proibido fumar, não fume. Então, você sabe que naquele ambiente, naquele lugar, se tiver esta plaquinha, está falando que não é para fumar. E o que tem de diferente este e este? Ah, professora, os dois falam a mesma mensagem, porém um está escrito. Tem verbos, tem palavras, tem letras, né? E o outro tem apenas um desenho, tem apenas um recurso gráfico, né? Mas que eu consigo entender a mensagem, tá? Então, ó, uma mensagem verbal e uma mensagem não verbal. Tem um outro aqui, exemplo, ó. Silêncio, por favor. Então, você sabe que nesse local você tem que falar baixinho ou não falar. Se você ver essa mensagem ou em hospital que tenha uma enfermeira com o dedo assim na boca, né? Tá pedindo o quê? Shhh, silêncio, fala embaixo, né? Então, essa daqui é uma mensagem não verbal. Eu não tenho verbos, eu não tenho palavras, eu não tenho letras. E neste daqui eu tenho. Eu tenho dois tipos diferentes de transmitir aquela mensagem, tá? Então, agora vocês sabem o que é mensagem verbal e não verbal. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Bom, olha só que legal. Eu tenho essa historinha aqui, por exemplo, ó, que ela só tem... A única coisa escrita que tem é um tec. Tec, 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 tec. É totalmente o quê? Não verbal.
tec são letras, professoras, a palavra. Mas eu vou explicar o que é esse tec, tá? Temos as famosas onomatopeias, tá? O que é onomatopeia, professora? São esses escritos aqui, ó, que indica um tipo de barulho, tá? Por exemplo, se na historinha aqui da Mônica, olha só, não tenho nada escrito, mas eu tenho aqui, ó, zup, 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 ó, blosh. Eu tenho, ó, au, 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 au. Eu sei que isso daqui, ó, au, 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 significa o quê? O latido, o barulho que o cachorro faz. Mas aqui não tá falando, ó, o cachorro está latindo, o cachorro está latindo, o cachorro está latindo. Não, esse au, 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 a gente já sabe que o cachorro está latindo, não é? Olha só que legal, ó, au, au, au. E esse daqui, olha, plaf. O que é plaf? Plof, plof, plof. Plash. O que vocês acham que é isso? É exatamente a onomatopeia. Olha aqui, ó, plof. Alguma coisa que caiu no livro dela, tá? Então, onomatopeia são sons, ruídos reproduzidos por letras, que eu faço letras, ou eu faço através de desenhos, né? Então, ó, tum, batendo em algo, né? Ó, toque, 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 toque. É uma onomatopeia, né? Tá tocando, ó. Olha a campainha, din, dom. O cascão que sempre foge de chuvas e trovões. Cabrum. Esse cabrum a gente não usa na língua portuguesa, né? Ai, nossa, eu estava na rua Cabrum. Não, é uma onomatopeia que eu uso, né, para histórias que indica chuva e trovão. Ó, vupt, ping. Olha, na minha casa tá ping. Não, eu falo que está pingando. E dentro de um desenho, de uma história, eu uso esse recurso aqui, ó. Eu posso brincar com as palavras, ó. Colocar como se fosse pingos mesmo, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui. Ó. Buá. Você não vai fazer uma prova, uma atividade, falar a criança estava buá. Não, a criança estava chorando. Mas se eu olhar dentro de uma história, dentro de um contexto, um homem assim escrito buá, eu sei que significa choro, ele está chorando, né? Ó, nhaque é um ruído que eu uso para demonstrar, para representar que alguém está comendo. Olha esse daqui, ó, chuif, chorando, né? Ó, tem esse também de comida, ó. Esse é de mordida, né, nhaque, e esse é de comendo, ó, chomp, 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 chomp. Então, além das mensagens da linguagem verbal e não verbal, também existe a onomatopeia. Ó, tem soque de soco, tem boom de explosão. Todos esses termos nós chamamos de onomatopeia. Tudo bem? Se você quiser anotar, você já pode anotar. O que é linguagem verbal, o que é linguagem não verbal e o que são as onomatopeias, que são as palavrinhas aqui, ó. Tá? Bom, aqui nessa historinha do Cebolinha, por exemplo, ela tá todinha feita, ó, sem linguagem verbal, apenas com onomatopeia, ó. Tec, tec, tec é o barulhinho do quê? Do que ele tá fazendo aqui, ó, que ele tá batendo, martelando nessa pedra porque ele quer fazer um vaso, né? Aí tá lá, ó, tec, 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 e no final ele quebra o vaso. Não tem nenhuma palavra, né, da nossa língua portuguesa, não tem a linguagem verbal, mas eu tenho as onomatopeias. E o que mais que eu posso achar aqui que eu posso explicar? Ah, recursos gráficos. Professor, o que são recursos gráficos? Bom, a sua maioria são símbolos e sinais que, quando aplicado a desenho, acrescentam sensações ou movimentos. Por exemplo, esse negocinho aqui, ó, um monte de pontinho e uma estrela. Isso daqui, a gente consegue entender que é o quê? Ah, ele teve uma ideia, né? Então, eu não usei onomatopeias para falar ideia, que eu podia colocar aqui uma lâmpada, por exemplo, né? Não usei palavras, olha, esta é a cara do Cebolinha tendo uma ideia.
Mas eu usei esse recurso gráfico, ó, esse recurso escrito, que significa que ele teve uma ideia, né? Aqui, tá vendo, ó? Também é um recurso gráfico. Esse desenho branco aqui, ó, do martelo dele, significa que o martelo está em movimento. Então, também é um recurso gráfico. Olha só. Esse balãozinho que tem aqui em volta do monicão. Significa o quê? Que ele tá voando, que ele tá explodindo, que ele tá pulando, né? Então, não precisa escrever monicão pula. Pelo desenho, pelo recurso gráfico, a gente consegue perceber isso, né? Olha aqui outro recurso gráfico interessante. Esse monte de balãozinho branco aqui, ó. O que seria? São nuvens? Não, não são nuvens, né? Dá a entender que é o quê? Que é poeira. Não, ele tá aqui na terra. E a Mônica, ó, coffee, coffee, coffee. A onomatopeia dela, ó. Coffee, coffee, coffee. Significa o que isso? Que ela está tossindo. Então, aqui eu tenho a onomatopeia. Aqui também, ó, onomatopeia. E eu tenho esse recurso gráfico aqui, ó, que indica que aqui nesse quadrinho tem poeira, né? Olha só que legal aqui, ó. A Mônica tá querendo dizer o que aqui? Nossa, o dia tá bonito, né? O sol tá maravilhoso, os passarinhos, as borboletas, as flores. Ela disse tudo isso de uma forma não verbal. Ela não usou palavra nenhuma, escrito nenhum, para poder falar isso, né? Você viu como é interessante esses recursos gráficos? Olha aqui, mais um recurso gráfico, ó. Significa que ela está brava. Olha o desenho dela, a cara dela. Ó, esse negocinho aqui de gelo, tipo, ela tá olhando muito brava, olhando, querendo congelar o monicão, de tão brava que ela tá por causa disso, ó. Aqui a gente dá a entender o quê, ó? Que eles estavam brigando, ó. Os dois cachorros, aquele monte de poeira. Olha outro recurso gráfico aqui, ó. Aqui não tem nada escrito, mas vocês sabem que a Mônica está tomando banho. Como vocês conseguem perceber isso? Olha, chuveiro ligado, né? As gotinhas caindo. Esses são os recursos gráficos que apresenta, que aparece isso, né? E aqui, ó, flores. Ah, que bom, estou cheirando a flores, estou limpinha, né? Então, olha só que nós aprendemos agora. Expressão verbal e não verbal, onomatopeia e recursos gráficos. Só isso que eu tenho que aprender com história em quadrinho? Não! O que mais que eu tenho de diferente? Os tipos de balão, né? Onde dentro desse balãozinho vai o quê? Vai as falas dos personagens, né? Explica todo o cenário, tudo o que tá acontecendo, né? E eu tenho vários tipos de balão, não tenho? Quando eu tenho balão assim, ó, esse daqui e esse daqui, representa o quê? A fala normal do personagem, né? E essa pontinha aqui vai estar sempre mirando para a cabeça de alguém, não é? Vai estar sempre mirando para a cabeça de alguém. Então, significa que aquela pessoa que está falando aquela mensagem. Não é verdade? Vamos achar um aqui que tenha bastante para eu mostrar. Aqui, ó. Aqui eu tenho 3 balãozinhos. Eu sei que esse, nada demais, quem está falando não é o Cascão e não é a Mônica, é o Cebolinha, porque a ponta do balão tá apontando pro Cebolinha. Esse do Cascão e esse da Mônica. Perceba que, olha só, tem balãozinho que é desenhadinho, né? Tem balãozinho que é de cor diferente. Tem balãozinho que é pontilhado. Tem balãozinho, ó, que tem essas bolinhas aqui, ó. Tudo isso significa um tipo de mensagem. Então, ó, esse daqui é a fala normal, né? Normal. Esses dois aqui é a fala normal. Quando eu tenho o balãozinho assim, ó, com essas bolinhas, significa o quê? Que o meu personagem, ele está pensando, não é? Então, aqui é o pensamento do meu personagem.
pensamento. Aqui ele tá pensando, né? Quando tem esse pontilhado aqui, ó, ele está cochichando. Ele tá falando, tá fraco, não é? Quando a nossa voz tá fraca, a gente tá falando baixo. Então, aqui, ó, cochichando. Ou falando baixo. Quando eu tenho esse balão aqui, ó, bum, explodindo, eu sei que a pessoa está gritando. Tá gritando, tá estrondosa a voz, né? E esse daqui, ó. Esse daqui eu posso falar que é coletivo. Então, por exemplo, se eu pergunto para 3 pessoas, vamos estudar? E as 3 falam ao mesmo tempo, vamos. Então, aqui eu tenho a Mariazinha, aqui eu tenho o João e aqui eu tenho o Pedro. Então, os 3 falaram junto, vamos. E é por isso que eu tenho esses 3 negocinhos aqui, ó. Que vai indicar que 3 pessoas estão falando. Ou mais, né? Aqui, ó. Então, assim, é normal, é a fala. Aqui, pensamento, né? Que tem as bolinhas. Assim, que tá gritando, tá, né? Pá! Aqui, ó, cochichando fraquinho, ó. Não conte isso pra ninguém. Existem outros tipos de balão que a gente pode inventar, usar a criatividade. Por exemplo, esse coração aqui, ó. Significa amor. A pessoa tá falando, ó, está apaixonada, está amando. E aqui, ó, de ideia que a professora falou antes, ó. Uma lâmpada já indica ideia. Tá vendo? Quanta coisa legal que a gente pode observar, né? Dentro de uma história, quando a gente conhece todos esses detalhes, onomatopeia, os recursos gráficos, os tipos de balão, fica muito mais gostosa a gente ler a nossa historinha e fica muito mais fácil de compreender, né? Então, olha só, a professora tinha pedido para vocês fazerem a leitura dessa atividade, né? E vocês realizaram a atividade da página 120 e da página 121, certo? E agora vocês vão fazer as 2 outras páginas. Agora a professora explicou mais o que é onomatopeia, ó. Aqui também vai estar explicando mais um pouquinho. Então agora vocês vão fazer a página 122 e 123. E depois a professora vem e vai corrigir as 4 páginas com vocês. Tá bom? Até a próxima atividade, pessoal!